uma decisão histórica do Chega e do seu grupo parlamentar ao hoje deliberar, depois de 2 horas e meia de reunião, em que todos falaram, onde todos expressaram a sua opinião acerca do posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, acerca do que tem dito e do que tem difamado os portugueses e aquilo que consideramos, obviamente, uma traição à pátria. Os comentadores e comentadeiras já se fizeram ouvir logo imediatamente após a tomada de posição do grupo parlamentar do Chega e do nosso Presidente André Ventura, dizendo que juridicamente existe pouca fundamentação e que é mais um ato político. Nós temos presente que aquilo que foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa, as declarações que foram feitas, não só humilharam todos os homens que combateram nas ex-colónias e que muitos faleceram lá, ficaram os seus corpos lá, como também desrespeitou por completo todos aqueles a quem eles chamam retornados e que eu pessoalmente considero que são espoliados e que foram roubados e que lhes retiraram tudo e mais alguma coisa que tinham direito e que eram os seus pertences e a sua vida. Mas Marcelo Rebelo de Sousa decidiu mexer na ferida, decidiu mexer numa ferida com 50 anos e que ainda não estava sarada e que decidiu fazer esta brincadeira de ofender todos aqueles portugueses que ali passaram, fosse a lutar ou a trabalhar, todos aqueles que lá nasceram, todos aqueles que perderam tudo, como já disse, e que em momento algum o Estado português esteve interessado em fazer uma reposição com estas mesmas pessoas. Portanto, é um posicionamento histórico, é a primeira vez que acontece uma iniciativa destas na Assembleia da República, mas se analisarmos os últimos anos de Marcelo Rebelo de Sousa, eu não vou falar da questão que todos temos assistido nas redes sociais a ver diversos vídeos que colocam em causa, ou pelo menos levantam alguma questão referente ao estado de saúde do Presidente da República. Eu não quero entrar por aí hoje, mas a realidade é que nos últimos anos Marcelo Rebelo de Sousa, que era o garante e que deveria ser o garante da estabilidade política em Portugal, tem sido o maior destabilizador que existe em Portugal e que tem criado diversas crises políticas e diversos problemas políticos que nos envergonham e colocam em causa as instituições. Ouviremos nos próximos dias que o Chega foi maturo, porque não assistiram à reunião, porque se assistissem à reunião entendiam claramente que foi uma grande prova de maturidade que demos hoje, com um debate político interno de forma intensa, que cada um expressou a sua opinião e que conseguimos convergir num posicionamento que nos fará entrar na história e não é pelos maus motivos, como dizem, porque se na realidade temos um Presidente da República que neste momento não garante a unidade do Estado, não representa os portugueses, ataca a nossa história, as nossas bandeiras, as nossas lutas que tanto nos engrandeceram. Se cometemos erros, possivelmente sim, em praticamente 900 anos de história certamente existem erros que foram cometidos no passado, mas não é isso que nos obriga a fazer qualquer reposição histórica, porque temos muita honra por tudo o que fizemos e pela grandiosa história de Portugal ter dado mundo aos mundos e ter resolvido, ou melhor, mundos ao mundo, e ter apresentado uma nova forma de encarar tudo o que é social e a sociedade. Deixámos muito lá, deixámos a nossa cultura, deixámos a nossa tradição, deixámos a nossa língua, deixámos infraestruturas, deixámos redes viárias e nunca exigimos nada por isso, apesar de a traição que foi feita na forma como fizeram a descolonização. Marcelo Rebelo de Sousa merece terminar o mandato desta forma, terminar o mandato com este processo em cima para que seja de facto responsabilizado pela falta de respeito que teve com todos os nossos compatriotas. É um grande momento de maturidade da democracia portuguesa que ninguém, mas ninguém, está acima da lei e ninguém, nem ninguém está acima de Portugal. Que seja feita justiça e que quando for o debate, os deputados do PSD que concordam com o nosso posicionamento, os deputados do PS que concordam com o nosso posicionamento, que se insurjam também contra Marcelo Rebelo de Sousa e que assumam que, mesmo não tendo esse posicionamento por parte dos seus partidos, que a nível pessoal têm essa capacidade de vir demonstrar que não estão de acordo com o posicionamento do Presidente da Assembleia, do Presidente da República. Dar-vos uma nota. É importante que as reposições históricas sejam feitas quando elas são justas. Uma das reposições históricas que devia ser feita foi em 2005, foi criado de facto um grupo de trabalho para fazer um levantamento de tudo o que tinha ficado nas ex-colónias e restituí-los aos seus donos originários. Em 2016, António Costa
reativou este grupo que inicialmente tinha sido criado durante o curto espaço de tempo em que Pedro Santana Lopes foi primeiro-ministro. Estes anos todos depois, 19 anos depois de ter sido criado o grupo de trabalho, nunca fizeram absolutamente nada por estes homens e mulheres que perderam tudo e com os quais o Presidente da República não se preocupa. Pelo meio, não nos esqueçamos que quando pensamos em tração à pátria, pensamos que inclusive Marcelo Rebelo de Sousa poderia ser acusado de apoio e auxílio à imigração ilegal. Porque eu não me esqueço quando ele foi a Timor e desafiou todos os timorenses a virem para cá e acabaram por, em consequência disso, estarem a viver como viviam nas zonas de Odmira e outras, porque nem sequer tinham o processo, obviamente, legalizado. Marcelo Rebelo de Sousa teve culpa desses sem-abrigos que foram criados também em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa tinha a visão e dizia que ia acabar com os sem-abrigos. O que fez foi que hoje existem mais portugueses na rua em consequência da falta de políticas e que ele permitiu, porque não era ele que governava, mas foi ele que permitiu, com os acordos que ia fazendo e com a mão por baixo do PS, durante anos e anos, tentou alavancar estas questões que resultaram na miséria que atualmente temos no país. Marcelo Rebelo de Sousa continua com o processo das gêmeas em cima, mas hoje o que falamos e hoje o essencial tem a ver com as declarações e com a forma como traiu a pátria, com a forma como humilhou a nossa pátria, a nossa história, os ex-combatentes, os expoliados e todos aqueles que não se revêem na vergonha que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dizer. Se Marcelo Rebelo de Sousa quer de facto fazer reposições históricas, deveria começar pelo início. Teríamos que ir lá atrás, teríamos que ir às invasões francesas e pedir a Emmanuel Macron para, quando os franceses tiveram o nosso território, tudo o que tiraram daqui, que tivessem que devolver. Por isso Marcelo Rebelo de Sousa está num estado que eu quero acreditar que é apenas de brincadeira, porque não lhe desejo mal nenhum na saúde, mas o que me parece é que temos aqui um problema grave do final de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que começa a deixar Portugal em muitos maus lençóis e passa a ser uma vergonha para o país a forma como atualmente continua a dirigir-se a Portugal enquanto Presidente da República. O mais sensato seria mesmo Marcelo Rebelo de Sousa renunciar ao cargo, sujeitar-se às investigações que têm que ser levadas a cabo por causa do processo das gêmeas e que saísse de cena para que não coloque no lamaçal a sua reputação, mas acima de tudo a reputação de Portugal, porque em relação à reputação de Marcelo, nunca gostei dele, nunca votei nele e nunca iria votar.